A capitã da nave perguntou a Sunja, membro da tripulação, se eles estavam no local certo, pois parecia que eles estavam no lugar errado. Sunja lhe disse que a localização está correta, pois o planeta à frente deles é o planeta Número, que é o destino exato deles, e o planeta se chama Terra. O outro membro da tripulação, cujo nome é Robert, considerou a situação estranha, porque ele tem certeza de que está no lugar certo, mas o planeta é um lugar encharcado de radiação, sem nem mesmo um traço de oxigênio. O capitão não podia acreditar que supostamente havia um criminoso de alto valor, e que um membro do alto escalão da gangue Sangue Negro estivesse escondido em um lugar sem oxigênio. Ela ficou bastante irritada, porque Robert se atreveu a lhe dar informações falsas. Mas Robert disse, é verdade, porque a informação foi divulgada quando Raomon invadiu o sistema principal da seita dos mendigos. O capitão então perguntou a Sunja o que ele achava da informação. Sunja respondeu que enquanto fazia os separos, ele lhe disse que se Raomon realmente viesse à Terra, seria para cometer suicídio, como a saturação do oxigênio da Terra é de 23,76%, e o nível de contaminação por radiação é de 87 sieverts, o que torna um lugar perfeito para morrer. O capitão então lhe perguntou se é possível para um ser humano viver lá. Sunja respondeu, com um escudo de radiação de primeira linha instalado e uma unidade de energia interna de alta capacidade que abrange vários ciclos, talvez eles possam durar cerca de 6 horas. O capitão então perguntou seriamente a Robert se ele estava disposto a arriscar sua vida pelas informações que obteve. Robert não conseguiu responder, já que ele não podia simplesmente arriscar sua vida dessa forma. Mas a capitã também não estava interessada em sua resposta. Ela então lhe disse que se o criminoso que eles estão procurando não estiver lá, ele estará em apuros. Sunja então mencionou que havia uma vida humana avistada abaixo da superfície da Terra, e assim eles partiram para a caça aos criminosos. Robert e o capitão chegaram à Terra, no local onde a vida foi detectada, enquanto Sunja ficou encarregada de proteger a nave e lhe dar informações. É surpreendente que a Terra tenha se transformado em um deserto sem vida, e o local onde eles estavam é conhecido popularmente como Monte Tai. A capitã então ficou surpresa ao ver que o popularmente conhecido como Monte Tai estava bem à sua frente. Sunja lhe disse que essa é a origem do sistema estelar do Monte Tai, o mesmo lugar que os velhos da Aliança Marcial chamam de Santuário Lendário. Mas ela não conseguia acreditar que o depósito de lixo diante dos seus olhos já foi um santuário lendário. Ela estava tipo aqueles velhinhos da Aliança Marcial, porque eles não fazem uma limpeza em seu chamado solo sagrado. Aliás, eles ganham dinheiro para isso. Robert disse a ela que eles nunca fariam nada que não gerasse dinheiro, já que são só conversa e nada de ação. Sunja então lhe disse pelo fone de ouvido que o lugar onde ela está é o local onde a vida foi detectada. O capitão ficou surpreso porque não havia nada lá, então ela perguntou se ele tinha certeza. Sunja respondeu que sim, e que bem abaixo dela. A capitã então se ajoelhou e colocou a mão no chão. Robert perguntou a ela o que ela estava planejando fazer. Ela respondeu, o que quer que esteja lá embaixo, com certeza deve estar vivo, mas se ela tivesse sido enterrada lá embaixo, ela já estaria sufocada há muito tempo. Em seguida, ela ativou sua unidade de energia interna, e de repente ouviu uma explosão abaixo do solo. Robert, que estava coberto de poeira, disse a ela para avisá-lo da próxima vez, para que ele pudesse sair do caminho. O buraco era muito profundo. Ela então perguntou a Sunja se havia algum sinal de vida, e Sunja respondeu, é fraco, mas ainda está vivo. Há também um espaço bem grande lá embaixo. Robert então disse à capitã para trazer a escada eletrônica, mas ela mergulhou sem dar atenção a ele. Robert então disse, você é sempre tão irritadiça. Ele então diz a ela que eles deveriam ir juntos. Eles chegam ao subsolo, e na frente deles havia uma porta muito grande com uma frase escrita, por alguém chamado Likimojin. Robert não fazia ideia do que estava escrito. A capitã então disse a Sunja para traduzi-la. Sunja lhes disse que se tratava de uma língua antiga, usada há cerca de 2000 anos. A palavra escrita nela diz o seguinte, o mundo me teme e me aprisionou com os grandes ensinamentos do Dharma. Se você tentar me despertar, a morte o cumprimentará primeiro. O que a palavra significa era, não abra a porta se você não quiser morrer. Robert então disse à capitã entusiasmado que o criminoso bastardo está escondido aqui, pois somente alguém como ele teria tempo para ameaças. Mas a capitã lhe disse que a ameaça não era do criminoso, pois estava escrito em uma língua antiga que ninguém entende. Robert tentou lhe dizer que talvez fosse possível, mas ela não estava interessada na conversa, embora considerasse um bom sinal, pois se a pessoa que escreveu as palavras na porta esteja ameaçando para eles não abrirem, então deve haver algo valioso lá dentro. Ela então empurrou a porta para abri-la. Eles ficaram surpresos quando entraram, porque viram algo sentado no topo da escada. Embora parecesse humano, eles não tinham ideia do que era. A capitã estava bastante curiosa para saber o que era. Ela então subiu as escadas, e o rosto da pessoa sentada estava coberto de barbas e com as pernas cruzadas. Robert lhe perguntou se estava vivo ou se era humano, embora ele não acreditasse que ela ainda estivesse viva, já que estava enterrada há 2000 anos. A capitã não respondeu. Ela então esticou o dedo e tocou no nariz da pessoa. Não houve reação por um momento, o que a deixou mais curiosa, mas para sua
surpresa, houve uma súbita faísca elétrica. Ela não podia acreditar em seus olhos, mas assim que sentiu a sede de sangue que saiu da pessoa, imediatamente ativou seu poder mágico para contra-atacar, mas acabou sendo inútil. Em vez disso, houve uma súbita explosão de poder mágico que disparou pelo buraco, e saiu da Terra para o espaço, e quase destruiu a nave deles no processo. Sun já não tinha ideia do que estava acontecendo, então perguntou à capitã o que estava acontecendo, e o que diabos havia acontecido agora, mas ela não obteve resposta. Ele o chamou várias vezes pelo fone de ouvido, mas ainda não obteve resposta. A sala estava coberta de poeira, e dentro da poeira a capitã tossia sangue, pois havia sofrido uma lesão interna devido à explosão repentina. Ela não conseguia acreditar em seus olhos, pois não tinha ideia do que havia acontecido. À sua frente estava Robert deitado no chão, aparentemente inconsciente. A pessoa desconhecida então apareceu na frente dela. Ele lhe disse: "Quem é você? Quem se atreve a me acordar?" Mas a capitã não conseguiu responder, pois ainda estava em choque. O desconhecido se perguntou se ela teria vindo desafiá-lo. E se esse fosse o caso, será que finalmente nasceu um artista marcial capaz de desafiá-lo? Ele então lhe disse para falar, e ela deveria lhe contar o motivo pelo qual despertou. Mas a capitã não tinha ideia do que ele estava dizendo, pois não conseguia entender uma palavra. Ela então ativou o modo de tradução em tempo real. A pessoa levantou a mão com o objetivo de matá-la, se ela não respondesse a sua pergunta. Ao perceber que o homem queria matá-la, ela imediatamente ativou seus poderes para bloquear o ataque do monstro. A colisão do ataque deles foi intensa. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance para bloquear o ataque da pessoa. Embora tenha conseguido, ela estava respirando pesadamente e não tinha mais forças para receber outro ataque. Ela também recebeu um aviso do sistema em sua cintura, de que sua unidade estava sobrecarregada e que 1,2 ciclos de 1,14 haviam sido usadas. Então ela foi instruída a recarregar sua energia. Ela não conseguia acreditar no que via, pois a pessoa continuava a mesma, mesmo depois de ela ter gasto toda a sua energia. A pessoa então disse: "A habilidade que você usou é a arte divina do cume dourado quântico e a palma divina da névoa vermelha. Embora sejam as artes marciais da seita Ema, as suas parecem ter muitas impurezas que sugerem que você aprendeu por meio de roubo. Em outras palavras, você é apenas um ladrão que está sobrevivendo com um roubo de túmulos." A pessoa ficou realmente furiosa e levitou para cima, pois um mero ladrão ousou interromper seu sono eterno. A capitã ficou congelada de medo, pois não podia fazer nada contra um ser tão aterrorizante. Mas para sua surpresa, a pessoa caiu. Ela não tinha ideia do que havia acontecido. Ao mesmo tempo que Robert se levantou, ele lhe disse que a pessoa deve ter morrido, pois foi exposta a essa radiação sem um campo de proteção. É natural que a pessoa morra, portanto é surpreendente que ela tenha resistido por tanto tempo. Mas Sun já diz a eles pelo fone de ouvido que a pessoa ainda está viva. A respiração está normal e o pulso também. A capitã ficou surpresa, então ficou curiosa para saber por que a pessoa desmaiou. Suja então lhe diz: "Parece que ela desmaiou por causa da falta de energia. O corpo está bem, mas a bateria dentro do estômago está descarregada." Ou seja, ele desmaiou de fome, pois estava morrendo de fome. Algumas horas depois, em seu navio, Robert estava incrédulo, porque a capitã trouxe o monstro a bordo em vez de deixá-lo para trás. Ele lhe diz que ela não deveria ter feito isso. Ela também deveria ter visto seu ataque de fúria antes, pois é pior do que uma barata exposta à radiação. Pelo menos uma barata radioativa valeria alguns dólares, mas o monstro louco não vale nada. Então ele lhe perguntou por que diabos ela o traria consigo, e a capitã respondeu: "Ele vale dinheiro e muito." Mas eles não tinham ideia do que ela estava falando. Ela perguntou a eles: "Qual é o patrimônio cultural mais valioso hoje em dia?" Sun já respondeu: "Artes marciais antigas, e quanto mais próximo do original, mais caro ele é." Ela lhe disse que estava certo, e ao julgar pelas circunstâncias, a pessoa provavelmente é um antigo artista marcial de 2000 anos atrás. E 2000 anos atrás foi um período lendário em que as artes marciais eram altamente desenvolvidas. Até mesmo as técnicas de classe F mais baixas daquela época rendem pelo menos 10.000 créditos, mas a pessoa não está no nível de um classe F, mas de um grande mestre inimaginável, pelo menos de nível S ou superior. Robert então ficou bastante surpreso, porque se a pessoa realmente é de nível S, então eles teriam tirado uma grande sorte. Mas a questão é, e se ele acordar? A capitã se gabou e disse para ele não se preocupar, pois o que ela usou para amarrá-lo foi um fio de bicho da seda celestial, usado para reparos de naves espaciais. Nem mesmo o chefe da seita Shaolin conseguia cortá-lo, mas para sua surpresa, a pessoa foi capaz de cortá-lo facilmente. Ele então disse furiosamente para ela, enquanto exalava uma intenção assassina aterrorizante: "Como você se atreve? Ladrões de túmulos humildes tentam me profanar. Eu os rasgarei em pedaços." A capitã e o Robert imediatamente assumiram uma posição defensiva, mas para a surpresa deles, Sun apareceu diante da pessoa com uma bandeja cheia de salsichas. Eles não podiam acreditar no que viam, mas surpreendentemente, a raiva da pessoa se acalmou e ela estava mastigando a salsicha
salsicha agressivamente. Todos ficaram para trás enquanto o observavam comer. A capitã então perguntou a Sunja como ele conseguiu ter essa ideia. Sunja respondeu: ele está morrendo de fome há muito tempo, então a melhor coisa para um animal faminto é salsicha. Algumas horas depois, a capitã explicou tudo à pessoa. Eles disseram à pessoa que não eram ladrões de túmulos, mas caçadores de recompensas que o acordaram acidentalmente. E agora este é o mundo 2000 anos depois de sua época. Os seres humanos, depois de prejudicarem uns aos outros até o fim, destruíram o mundo e decidiram viver nos céus. Embora as coisas tenham se estabilizado desde então, e eles decidiram não permitir nenhuma arma, inclusive armas nucleares, só começaram a permitir artes marciais. A pessoa ficou surpresa, pois não fazia ideia do que seria uma arma nuclear. Ele então lhe perguntou como se chamava a era atual. Ela então respondeu: essa era é o ano 1105 do calendário galáctico. O homem então diz: galáctico? Isso significa que vocês vivem no céu? A capitã então respondeu que sim. Ela disse ao homem que ele tinha muita sorte, pois acordou depois de 2000 anos e que deveria ser imensamente grato. A pessoa então se irritou. Ele lhe disse para falar com respeito, já que ele não é alguém com quem ele deveria estar falando de qualquer forma. Ele lhe perguntou furiosamente se ela queria morrer, já que ladrões de túmulo de terceira categoria como eles ousaram enganá-lo. Mas todos eles apontaram o dedo ao mesmo tempo, mostrando a ele como é o exterior do navio. A pessoa olhou para fora e não conseguia acreditar em seus olhos. A capitã então disse à pessoa que o lugar ali era onde ela morava, mas agora está totalmente arruinado. Ela então deu um tapinha na cabeça da pessoa e disse: agora que você viu, por acaso você acredita em nós? Mas a pessoa respondeu enquanto exalava sua intenção de matar: mesmo que eu queira acreditar, eu não posso, pois não há como ele acreditar que a terra em que ele está pisando é redonda. A capitã ficou bastante desapontada com sua surpreendente ignorância. De repente, Robert sentiu o cheiro de algo nojento que vinha do corpo da pessoa. A capitã fechou o nariz e disse que ele aprenderia o resto mais tarde, mas primeiro ele deveria tomar um banho, talvez aparar o cabelo no processo, já que eles ficariam juntos por um tempo. A pessoa não tinha ideia do que ela queria dizer com chuveiro, então ela lhe disse que deveria tomar um banho, e assim se passaram horas. Todos ficaram em frente à porta, esperando que a pessoa saísse do chuveiro. Robert disse à capitã que deveria tê-lo deixado o cabelo assim, pois ele tem medo de que algo mumificado possa sair de dentro dele. Mas para a surpresa deles, a pessoa não era outra senão um homem bonitão, com músculos definidos e bem torneados. Ele saiu enquanto limpava o ar, e então lhes perguntou se havia mais do que havia comido antes, mas eles não conseguiram responder por um momento, pois ainda estavam incrédulos. A capitã então pergunta quem é ele. Algumas horas depois, eles viajaram em sua nave pela Via Láctea. O rapaz, que é nosso protagonista, ficou hipnotizado com a vista à sua frente, pois não parecia nada com o céu. Embora uma vez ele tenha se lamentado sobre a estreiteza do mundo, nunca esperou que ele fosse tão vasto e estranho. A capitã então beliscou sua bochecha. Ela perguntou quantos anos ele tem, e é só para saber. Ela então fala que a idade de hibernação não conta. Alguns minutos depois, em um aglomerado de estrelas da Via Láctea, chamado Pleiades, dentro da taverna espacial Asteroide, um lugar chamado Pousada Selvagem, nosso protagonista estava comendo salsichas de forma agressiva. Robert não conseguia acreditar que um ser humano fosse capaz de comer tanto. Sunja lhe disse que ele passou fome por 2000 anos, e Robert pergunta se ele tem que comer 2000 anos de comida. Sunja respondeu que ia jogar por sua alimentação. Talvez esse seja o caso, e assim nosso protagonista terminou de comer suas salsichas. Ao mesmo tempo, em outra cena, a capitã foi se encontrar com o dono da pousada, popularmente conhecido como Wang 18. Ela lhe disse que está procurando um corretor. Eles devem ser ricos e durões, porque o que ela está prestes a vender é extremamente caro e valioso. Wang fumou seu cachimbo e lhe perguntou quanto deve ser caro para que ela esteja tão frenética. Ela então perguntou quanto valeria uma coleção completa de manuscritos de artes marciais com 2000 anos de idade, se fossem todos originais e todos de classificação S. Wang ficou surpreso com o que ela acabou de dizer, e assim alguns minutos depois, quando ela saiu da sala, houve silêncio por um momento. Um dos guardas de Wang lhe perguntou se o que ela disse era real, e se era o caso, os originais de classificação S de 2000 anos atrás devem ser incrivelmente valiosos. Mas Wang diz a ela que o livro vale 0 créditos, porque se essas coisas existissem, um livro sozinho poderia comprar um planeta e muito mais. E ainda assim, uma mera caçadora de recompensas de nível médio afirma ter encontrado um monte deles. Ele considerou o que ela disse uma bobagem, então disse ao guarda para expulsá-los. A capitã então logo chegou à mesa de sua tripulação. Naquele momento, a capitã não sabe como se expressar, pois se não fosse pelo dinheiro, ela o teria abandonado. De repente a porta se abriu, e algumas pessoas vestidas de roxo e preto entraram, parecendo majestosas e misteriosas. A capitã ficou surpresa ao vê-los, pois eram pessoas da seita dos demônios celestiais. O grandalhão olhava ao redor, com algo parecido com um scanner em um dos olhos, procurando por alguém. A capitã e Robert estavam observando
sorrateiramente, já que o grandalhão é o líder do Esquadrão Lobo Vermelho, e seu nome é San Jian-Yu. Robert ficou surpreso ao ver o Esquadrão Lobo Vermelho, já que eles são os inspetores da seita dos demônios, mas ele não tinha ideia do motivo deles virem aqui. A capitã lhe disse que eles são especializados em rastreamento, portanto devem estar perseguindo alguém. Ela então disse a ele para não fazer contato visual, pois isso seria irritante. Nosso protagonista perguntou se a seita dos demônios era possivelmente a seita dos demônios celestiais. Ela respondeu com indiferença, perguntando como ele conhecia a seita dos demônios celestiais, quando estava dormindo há 2000 anos. Ela se pergunta se a seita do demônio celestial existia naquela época, mas ele não responde. Nosso protagonista ficou bastante surpreso com o fato de as pessoas não estarem fugindo, porque se realmente fossem membros da seita demoníaca, as pessoas deveriam estar fugindo em pânico. Mas a capitã lhe disse que não há motivo para fugirem. Embora a seita do demônio celestial tenha suas peculiaridades, eles ainda se orgulham de ser a principal seita ortodoxa em todo o universo, e eles realmente são os melhores. Nosso protagonista estava incrédulo, porque a seita do demônio celestial agora é uma seita ortodoxa. Ele estava muito feliz porque seu sonho, que sempre pareceu tão distante e vazio, finalmente se tornou realidade. Will estava olhando ao redor da pousada em busca de alguém. Algumas pessoas olhavam para ele com confiança, enquanto outras escondiam o rosto. Will então se aproximou do homem que estava escondendo o rosto. Ele lhe disse para olhar para cima. O homem olhou para cima conforme instruído, e seus dados então apareceram no scanner de Will. O homem é do sexo masculino, com uma energia interna de 52,7 graus Celsius. Ele possui uma arte marcial Blackbeard de 5 estrelas e é procurado por acusações de roubos e agressão, o que o torna um criminoso de nível 2. Will então disse ao homem que hoje é seu dia de sorte, já que ele não é o alvo deles, mas que ele deveria ir à aliança marcial e se entregar, já que ele é um criminoso. Caso contrário, enfrentará as consequências. Mas aconteceu algo inesperado que nem mesmo ele podia acreditar. Nosso protagonista estava dando tapinhas em sua cabeça. Ele estava feliz porque seu sonho aparentemente impossível havia se tornado realidade para as gerações mais jovens. Sua ação fez com que todos ficassem surpresos. Todos na pousada não conseguiam acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Nosso protagonista considerou a façanha da geração mais jovem admirável. Ele abraçou a cabeça do rapaz enquanto dizia: quanto sofrimento esses jovens devem ter suportado para alcançar tal estatura. Will estava segurando sua raiva. Ele então perguntou às pessoas da pousada: essa criança tem problemas de inteligência? Robert deu um passo à frente e gaguejando disse a Will que não tem problemas de inteligência, é que suas habilidades sociais são um pouco fracas. Will então disse ao nosso protagonista: saiba que hoje também é seu dia de sorte, porque se eu tivesse sentido um pouco de energia de arte marcial em seu corpo, você já teria se despedaçado. Ele então tentou tirar a mão do protagonista de sua cabeça, mas ela não se moveu. Will não tinha ideia do que estava acontecendo, pois nosso protagonista não se movia. Por mais que ele tentasse forçá-lo a se afastar, ele não conseguia. Até mesmo Robert e a capitã não faziam ideia do que estava acontecendo. Will então percebe que não poderia apenas usar a força bruta para tirá-lo de seu corpo, então ativou sua energia. Seu sistema interno de acionamento de energia ativou sua arte demoníaca do lobo sanguíneo do nível máximo. Em seguida, ele disse furiosamente ao nosso protagonista, enquanto exalava uma quantidade assustadora de energia mágica no ar, que parasse de brincar. Todos ficaram surpresos com o que estava acontecendo. Até mesmo seus subordinados diziam. Nosso protagonista voltou rapidamente para onde a capitã e Robert estavam, sem ser afetado pela explosão de poder de Will. Até mesmo Will não conseguia acreditar em seus olhos. A capitã então disse: parece que Will não está em boa forma. Will então perguntou ao nosso protagonista sua identidade. Ele não conseguia acreditar que ainda estava vivo, já que claramente pretendia matá-lo instantaneamente com sua explosão de poder. Mas para sua surpresa, quando ele tentou descobrir os detalhes do nosso protagonista, percebeu que tudo sobre ele não estava confirmado, nem seu gênero, energia interna e artes marciais. É como se o banco de dados dele não estivesse registrado no sistema. Ele não podia acreditar que um ser natural puro, com energia interna zero, ainda estivesse vivo depois de receber aquele ataque. Nosso protagonista então diz a ele: parece que você acabou de usar a arte do demônio lobo de sangue. É uma das artes marciais de nível baixo, entre as artes de cultivo do corpo do demônio celestial. Mas ainda assim, é louvável que ela tenha sido transmitida até agora. É uma pena que sua energia interna e Ki não estejam em harmonia, pois parece que o método de treinamento é falho. Mas lhe encontrar hoje é a oportunidade de uma vida inteira para ele. Portanto, ele deve deixar corrigi-lo. Ele então deu um passo à frente, mas ao contrário de outros Mão-A, o cara não se ajoelha diante do protagonista. Will então o chamou de lunático. Ele então ativou sua energia com o objetivo de matar, mas ao tentar usar sua primeira forma de garra de demônio lobo vermelho para atacar, nosso protagonista se esquivou sem dar um passo. Ele lançou vários golpes, mas foi inútil, pois não conseguiu tocar nem mesmo nas sopas do nosso protagonista. Ele mudou sua técnica para a explosão do lobo vermelho, mas o resultado ainda era o mesmo.
mesmo, pois não havia funcionado. Ele mudou para a onda do tremor do Lobo Vermelho e Garra Fantasma do Lobo Vermelho, mas ainda não conseguiu acertar um golpe, pois o protagonista era mais rápido do que ele poderia imaginar. Nosso protagonista começou a observar os pontos fortes e fracos de Will, enquanto se esquivava de seus ataques. Ele percebeu que tinha energia interna suficiente, com uma forma precisa, mas algo estava errado. Assim que Will tentou atacar novamente, nosso protagonista agarrou sua cabeça e a bateu no chão. Ele disse a ele para parar com suas bobagens, já que suas habilidades são brutas. Todos na pousada estavam incrédulos, e ninguém conseguia acreditar em seus olhos. Nosso protagonista então disse a Will que, embora ele tenha aprendido a habilidade corretamente, ele aprendeu sem entendê-la. Em seguida, ele lhe disse que as verdadeiras artes marciais não se tratam apenas de imitação, mas de adaptação e de torná-las próprias. Ele então lhe disse para se levantar se entendesse, mas não houve resposta. Como diabos você espera que ele se levante quando você usa tanta força para bater a cabeça dele no chão? Seus subordinados também estavam incrédulos, mas todos correram para derrubá-lo, já que ele ousou colocar a mão em seu líder de pelotão. Mas o que aconteceu em seguida foi bastante brutal. Algumas horas desconhecidas depois, no distrito 32 da seita Demônio Celestial, a cena brutal que aconteceu na pousada foi repetida. Foi realmente chocante. Até mesmo o comandante da seita Demônio Celestial, do distrito 32, não conseguia acreditar no que via. Will foi nocauteado junto com seus subordinados. O comandante do distrito 32, da seita Demônio Celestial, cujo nome é Zang Hitaki, considerou a ocorrência inacreditável quando viu o que aconteceu pela câmera da pousada. O homem que veio fazer o relatório disse a ele que infelizmente Will e seu esquadrão sofreram hematomas graves, mas suas vidas não correm perigo. Hitaki não considerou isso um evento feliz, porque eles perderam miseravelmente a luta contra o mero desconhecido. O homem que veio à denúncia é o ancião sênior do Distrito 32, cujo nome é Joey Shunrock. Hitaki então pergunta a Joey, é verdade que ele não está registrado no banco de dados da Aliança Marcial? Joey respondeu que sim, no entanto seu companheiro foi registrado. Eles são um grupo de caçadores de recompensas, conhecido como Diabo S. Eles limpam principalmente criminosos de classe B ou inferior. A equipe é liderada por uma pessoa chamada Serung. Ela é apelidada de Diabo Ardente e é uma caçadora de recompensas bem conhecida, que se destaca tanto no mundo ortodoxo quanto no não ortodoxo. Embora após o acidente eles tenham deixado a pousada selvagem, ainda podem ser rastreados. Joe então perguntou ao comandante se eles deveriam enviar uma equipe de perseguição, mas o comandante respondeu que não. Ele cuidaria disso pessoalmente. O comandante deu um passo à frente, pressionou o botão verde à sua frente também, e uma tela foi exibida, com alguém aparecendo na frente dela. A pessoa disse ao comandante, já faz um bom tempo, há algum pedido que você tenha para o nosso grupo de Floresta Verde. Algum tempo depois, a capitã e sua tripulação estavam dirigindo sua nave para a Via Láctea. O protagonista estava segurando uma faca e um garfo, enquanto aguardava sua refeição. Ao mesmo tempo, a capitã e Robert estavam à sua frente, apenas o observando. Robert então disse à capitã, seja honesta, você está tão assustada quanto eu. Mas a capitã não fazia ideia do que ele estava falando. Robert disse a ela que é surpreendente a força do nosso protagonista, já que ele foi capaz de derrotar o Will e o pilotão Lobo Vermelho com um único golpe, apesar deles serem artistas marciais de nível A. A capitã se vangloriou e disse que ela também poderia vencer se lutasse com ele seriamente, embora eles pudessem ter uma patente, mas estão no nível mais baixo dela. Robert então acrescentou que ele poderia ser capaz de arranhá-los um pouco, se colocasse sua vida em risco, mas o nosso protagonista o enxotou como moscas. A capitã então caminhou em direção ao nosso protagonista. Ela bateu com a mão na mesa e disse que eles precisavam conversar, mas nosso protagonista olhou seriamente para ela. Ele então disse que só conversaria se houvesse comida, mas ela se sentou, cruzou as pernas e insistiu que eles deveriam conversar antes de comer. Ela então pergunta qual é o nome dele, mas Robert lhe disse que era melhor que ela usasse honoríficos primeiro, mas a capitã não deu ouvidos. Ela então perguntou ao nosso protagonista, você é surdo? Qual que é o seu nome? Mas ainda ele não responde. Sunja então chegou com uma bandeja cheia de salsichas. Nosso protagonista olhou para ela, mas a capitã lhe disse para nem pensar em comer a comida, até que eles terminassem de conversar. Em seguida ela perguntou novamente o nome dele, mas ainda não houve uma resposta. Robert então diz a ela que pelo menos deveria deixá-lo comer confortavelmente primeiro, já que se diz que não se deve incomodar nem mesmo um cachorro quando ele está comendo, mas a capitã não se importou. Após um momento de silêncio, nosso protagonista lhe disse que seu nome é Lee Mokjin. De agora em diante, como referência, vamos chamar nosso protagonista de Mokjin. Quanto à capitã, vamos chamar ela de Hyung, já que esse é o nome dela. Hyung então perguntou a Mokjin sobre sua identidade, ou qual era sua profissão anterior, mas não houve resposta por um momento.
Mokjin então respondeu: minha profissão anterior é o Demônio Supremo Celestial. Hyung pensou e perguntou: você acabou de dizer Supremo, que diabos esse cara está dizendo? Será que alimentamos com algo ruim ou algo assim? Mas de repente o alarme de emergência do navio começa a tocar. Hyung e Robert ficam surpresos, pois não faziam ideia do que estava acontecendo. Sunya estava encarregado da segurança do navio. Disse a eles que alguém o estava mirando de perto. Hyung correu apressadamente para ver o que estava acontecendo, e ela disse: eu sabia, deve ser a seita dos demônios celestiais. Eles devem ter vindo para se vingar de Mokjin, já que ele bateu no pelotão dos lobos vermelhos. Mas Sunja disse a ela que as pessoas que estão atacando não são da seita dos demônios celestiais. Em vez disso, é a Floresta Verde. Seus navios foram cercados por várias frotas. Ao mesmo tempo, em um dos navios, em pé de frente ao navio principal, está o líder da divisão da galáxia das 72 fortalezas de Florestas Verdes, com um apelido conhecido como Tigre Negro da Lua Crescente, Kinsung Beon. Um homem informa que o navio Diabo S foi confirmado e que os alvos de recompensa foram cercados. Ele então perguntou a Sung Beon se eles deveriam disparar o projétil de captura. Sung Beon não respondeu. Ele então lhe perguntou se a nave que eles cercaram era realmente de propriedade de caçadores de recompensas. O homem respondeu que sim, e que de acordo com sua investigação, eles operam principalmente nos arredores da galáxia, e seu líder é alguém chamado de Diabo Ardente, Saeri Yong. Sung Beon estava se perguntando por que a seita Demônio Celestial se preocuparia com um grupo tão pequeno. A razão pela qual eles cercaram o navio de Saeri Yong foi porque receberam um pedido de recompensa da seita do Demônio Celestial, e o pedido não era para capturar, mas para apagar Saeri Yong e os membros de sua tripulação da existência. Ele considerou o pedido estranho e tinha certeza de que algo estava acontecendo. Ele tinha certeza de que Shunraki devia ter um motivo para confiar especificamente a tarefa a eles, apesar do fato de que a seita Demônio Celestial é mais hábil em tirar vidas do que eles. Ele tinha certeza de que devia haver uma armadilha no navio Diabo. Embora estivessem cercados por multidões de navios, Sarah Young não demonstrou nenhum sinal de medo, pois achava que eles tinham vindo para roubá-los, já que eram bandidos. Mas Robert lhe disse que duvidava que eles estivessem aqui para roubar. Como eles estão arrastando uma frota tão grande, o objetivo deles não é roubá-los, pois são extremamente pobres e não haveria lucro para eles. Ela então disse com confiança: de qualquer forma, não importa, eles podem simplesmente derrotar os ladrões escrotos da Floresta Verde, se eles entrarem em seu caminho e expulsá-los. Mas Suna lhe disse que derrotá-los não seria tão simples, pois eles fazem parte da divisão de galáxias das 72 fortalezas de Floresta Verde, e parece que toda a divisão foi mobilizada. O Sr. Young pensou: você está brincando comigo? Eles realmente mobilizaram toda a divisão da galáxia? Então isso significa que o líder da divisão Tigre Negro, King Sung Beon, também está aqui. Ela então disse sem um único medo em seus olhos que nem mesmo ela poderia derrotar Sung Beon facilmente. Robert disse a ela: é claro que não é fácil. Você estaria morto em 3 movimentos se o enfrentasse, pois ainda poderia lutar se esforçasse. Robert sabia que ela estava apenas tentando se mostrar forte, e então disse a ela que eles deveriam se render rapidamente, pois não tinham nada a perder. Hyung então pensou por um momento. Ela então disse a todos que seguissem suas ordens de agora em diante. Ela lhes disse que permitiria que o inimigo disparasse o projétil de captura, para cortar a energia da nave deles e incapacitá-los. Em seguida, ela também permitiria que eles entrassem em sua nave armados. Eles os deixarão revistar a nave, e também doarão tudo o que for desnecessário para a sobrevivência, se o inimigo quiser. Robert então pensou: que diabos você está dizendo? Qual é a diferença entre o que você disse e a rendição? Em meio ao caos, Mokjin estava maravilhado com a bela vista em frente ao navio. Hyung então se aproximou dele e deu um tapa contínuo em seu ombro. Ela disse que a nave tremeria um pouco quando o Pen chegasse, então ele não deveria entrar em pânico, já que não haveria nenhum poder destrutivo disparado contra eles, por causa das leis espaciais que proibiam o uso de poder destrutivo para lutar. Em seguida, ela o deixou, pois ele parecia não entender o que ela estava dizendo. No caminho, ela lhe disse para não interferir porque os inimigos iriam embora assim que pegassem o que queriam, mas se a luta começaria e as coisas piorarem, ela não poderá garantir a sobrevivência deles. Ela pergunta despreocupadamente a Sunya se a nave deles já foi bloqueada. Se esse for o caso, eles devem se preparar para o impacto. Mas Sunya lhe disse de forma chocante que o que estavam disparando contra eles não era um Pen. Em vez disso, era um canhão de fótons destruidor de naves, o que indica que eles estão planejando matá-los. Ao mesmo tempo, na nave de Floresta Verde, o homem disse a Sung Beon que o uso de canhão de fótons viola as regulamentações espaciais e pode causar problemas mais tarde. Então ele sugeriu que eles capturassem e se livrassem deles discretamente, mas Sung Beon lhe disse que não. Ele tem um mau pressentimento sobre a missão, então é melhor simplesmente acabar com eles.
pois eles podem transferir toda a responsabilidade para o cliente, ou seja, a seita dos demônios celestiais. E então ele lhe disse para atirar quando estivesse pronto. Ao mesmo tempo, na nave do Diabo S, Seri-Yung perguntou em pânico a Sunja se eles poderiam se desdobrar e escapar. Sunja respondeu que não, pois eles estão cercados por todos os lados. Ela perguntou novamente se eles podem bloquear o ataque com os escudos, mas Sunja lhe disse que não está funcionando, pois eles venderam algumas peças do navio para pagar as despesas. Seri-Yung pensou: droga, estamos ferrados. Ao mesmo tempo, a energia do canhão de fótons estava totalmente carregada. Sung Beon então deu a ordem para disparar, e de repente a energia foi lançada diretamente na nave deles. Naquele momento todos eles estavam sem esperança, e aceitaram a morte. Houve uma explosão intensa devido ao impacto, mas para a surpresa de Sung Beon, a nave saiu desarmada, pois estava bloqueada por outra nave grande, e a nave pertencia à garota com uma lança na mão. A garota é conhecida como Helena, mas é popularmente conhecida por seu apelido, Fantasma de Combate de Oitavo Pé. Seri-Yung, Robert e Mokjin ficaram surpresos ao verem Helena. Nem mesmo Sung Beon fazia ideia do motivo dela estar aqui. O piloto do navio disse a Sung Beon que o escudo que ele usou para bloquear o ataque deles é um escudo de grau de terraformação. Embora seja um escudo poderoso, eles podem penetrá-lo se maximizarem a potência do canhão de fótons. Então ele perguntou a Sung Beon se eles deveriam recarregar, mas Sung Beon lhe disse que iniciar uma guerra espacial só para lidar com uma barata não é uma decisão sábia, porque Helena não é uma pessoa com qual eles possam lidar facilmente. Então ele disse ao motorista para ele ativar o teletransporte para ele ir ao encontro dela. Sung Beon então se perguntou por que o monstro como Helena veio. Ao mesmo tempo, Robert ficou surpreso ao ver a popularmente conhecida como Helena, um fantasma de combate de 2,5 metros, uma caçadora de recompensas de nível S, que também é imprevisível e que até mesmo o líder da maioria das seitas a evita. Então ele perguntou a Seri-Yung se ela sabia por que ela estava aqui, mas Seri-Yung obviamente não sabia também. O que é mais intrigante é que ela o salvou se não tivesse bloqueado o canhão de fótons. Todos que já estavam na nave Diabo S já teriam sido atomizados. Sung Beon se teletransportou para fora de sua nave para ir ver sua irmã Helena. Ele disse a ela: faz muito tempo que não a vejo, mas Helena não respondeu e ele disse: espero que você não tenha se esquecido de mim. Ele então disse a ela que era seu 55º irmão mais novo, Kim Sung Beon, e que a cumprimentou no aniversário da mãe deles há 2 anos. Helena não estava interessada em suas palavras sem sentido, e então disse a ele para ir embora. Sung Beon ficou surpreso com as palavras dela. Ela então decidiu se apresentar formalmente. No entanto, dessa vez, não com seu irmão Kim Sung Beong, mas com o líder da divisão Galáxia das 72 Fortalezas de Floresta Verde. Ele disse a ela que dizer a ele para assumir é o mesmo que dizer a toda a Floresta Verde para assumir. Então ele não pode aceitar isso, mas Helena não diz nada. Em vez disso, ela foi direto para a liberação de sua aura, pronta para a batalha. Robert estava observando os do navio, pois parecia que eles estavam prestes a lutar, mas Seri-Yung disse a ele que não será uma batalha fácil, porque mesmo para a Floresta Verde, Helena não é facilmente tocada. Ela acrescentou que lidar com Helena sozinha é difícil, e se a Floresta Verde tiver azar, a mãe dela, Leonis, também aparecerá por trás. Mas Robert não fazia ideia do que ela queria dizer com a mãe Leonis. Sung Beon lhe disse que ela era a mesma de sempre recorrendo ao punho para conversar, mas ele se rendeu imediatamente. Ele disse a ela para relaxar, pois não quer brigar. Sung Beon sabe muito bem que se eles brigassem, só perderiam, e perder por um trabalho tão ruim como derrubar a nave Diabo S não vale a pena. Ele então disse a ela que eles deveriam resolver essa questão pacificamente. Ele perguntou a ela se a nave Diabo S era o seu alvo. Se for o caso, eles o cederão a ela. Helena não disse uma palavra sequer. Ela se virou e disse a ele para assumir. Sung Beon disse a si mesmo que esperava que algo estivesse errado com a nave Diabo S, mas ele se perguntou por quê, e por que ela viria atrás de coisas tão inúteis como o navio Diabo S. Helena se aproximou da nave Diabo S e disse a eles por meio de um alto-falante: entreguem o dinheiro ou todos morrerão. Mas Seri-Yung respondeu: de que diabos ela está falando? Até Robert pensou que ela também queria roubá-los. Se for esse o caso, ele pensou: o que diabos nós temos para que eles estejam tão ansiosos para nos atacar? Ele então pergunta a Seri-Yung se ela escondeu algo valioso sem contar a eles, mas ele mesmo sabe que esse não foi o caso, porque eles não têm nada valioso com eles, e não há nada no navio deles que possa atrair uma caçadora de recompensas de nível S como Helena. Seri-Yung então pergunta a Mokjin se ele talvez conheça Helena. Talvez ele tenha tido um caso no passado, ou namorou e teve um grande rompimento antes de fugir, mas Mokjin disse a Seri-Yung que Helena não veio por causa dele. Talvez seja provavelmente por causa daquela criança. Todos se viraram, mas não viram ninguém. Mokjin então disse: mostre-se, criança, não há nada a temer. De repente uma garota apareceu de dentro da sombra, removendo sua ocultação. Robert e Seri-Yung não acreditaram em seus
seus olhos. Para piorar a situação, eles não fazem ideia de quem ela seja. Mokijin lhes disse que ela o seguiu desde a pousada, mas ele a deixou em paz, pois ela tinha uma presença, mas não tinha forma. Ele ficou bastante impressionado com a técnica avançada que ela usou, pois conseguiu esconder não apenas a si mesma, mas também sua respiração. Ele disse que parece que as artes marciais se desenvolveram com o passar dos anos, mas Sunja lhe disse que o que ela não usou não é uma técnica furtiva. Em vez disso, ela está usando um anel furtivo. É uma tecnologia quântica e é muito cara, mas Seryong não se importa se é caro ou não. Então ela perguntou à garota quem diabos é ela e quais suas intenções ao entrar furtivamente na nave. A garota gaguejou e disse a Seryong que seu nome é o Arin, mas Seryong não estava interessada em seu nome. Ela então lhe perguntou se ela era o alvo das pessoas do lado de fora, e ela respondeu que provavelmente sim, e enquanto ela estiver viva, eles não deixarão de ir atrás dela. Ao ouvir seu nome, Robert a reconheceu imediatamente, já que ela é a principal vocalista do Pronosian. Seryong então perguntou, o que você quer dizer com Pronosiano? Ele então explicou com entusiasmo, que ela é a melhor dupla de ídolos novata da galáxia, e que é a principal vocalista do grupo de ídolos, que cantou uma música de sucesso. Ele então tirou o celular do bolso, pesquisou o nome dela e seu perfil apareceu. Nisso então ele pensa que estava certo, e ela é ainda mais bonita pessoalmente. Ela é de Monte Hua, o mesmo lugar que ele veio. Ele também sabe todos os detalhes sobre ela, incluindo sua altura, tipos sanguíneos e alergia. Helena então anunciou pelo alto-falante que está dando a eles 10 minutos para entregá-la. Caso contrário, eles morrerão. Apesar da tensão em que eles se encontravam, não houve pânico em seus olhos. Robert perguntou a Arin o motivo pelo qual eles a estavam perseguindo, mas ela não respondeu. Seryong disse a Robert que não importa se ela conta ou não. Ela disse a Arin que era uma convidada não convidada, que não tinha relação com eles, então precisava ir embora. Robert tentou persuadir Seryong, mas ela lhe disse que já havia tomado sua decisão como capitã. Arin então foi colocada na porta do navio para ser entregue a Helena. Seryong e Robert a observavam pelo pequeno buraco, enquanto ela saía. Robert então disse a Seryong que não achava que mandá-la embora fosse a coisa certa a fazer. Ela é até mesmo a principal vocalista do Pronotian, mas Seryong lhes disse que eles não podem protegê-la, mesmo que ela esteja no navio, pois eles já estão lutando contra a Floresta Verde, muito menos com a fantasma Helena, que luta com 2,5 metros. Portanto, mesmo que eles se mantenham firmes, o destino de Arin não mudará, mas o destino dele sim. Ela então apertou o botão para fechar a porta. Seryong também está sofrendo por não poder proteger a menina, mas não há nada que ela possa fazer. De repente, alguém colocou a mão em seu ombro. Essa pessoa não era outra senão Mokijin. Arin ficou muito surpresa ao vê-la. Mokijin disse a ela, eu não lhe disse antes para não se preocupar, pois eu a protegerei. Ao mesmo tempo, Robert e Seryong não faziam ideia de como ele havia entrado ali. Seryong pressionou o botão várias vezes em pânico para impedir que a porta se abrisse, mas já era tarde demais. Robert então lhe disse que eles deveriam esperar e ver o que acontece, já que Mokijin também é forte e pode acabar derrotando Helena. Mas ela disse a Robert, você está louco, não estou preocupada com o fato dele sair para lutar. Em vez disso, estou preocupada com o fato dele sair para o espaço sem proteção. Ela então disse imediatamente a Sunja para fechar o portão rapidamente, mas Sunja lhe disse que já era tarde demais, e então a porta do navio se abriu. Ela então pensou, esse maluco realmente é louco, ele realmente foi para o espaço. Arin agradeceu a Mokijin por tê-la acompanhado até a saída. Ela então disse a ele para ter cuidado, pois Helena e Sung Beon são artistas marciais muito fortes, mas para sua surpresa, algo estranho começou a acontecer com Mokijin. Seus olhos ficaram vermelhos e era como se ele quisesse vomitar. A princípio, ela não fazia ideia do porquê ele estava daquele jeito, porém percebeu que talvez ele não estivesse com um escudo. Mokijin começou a tossir e a respirar pesadamente. Até mesmo Helena e Sung Beon não faziam ideia do que estava acontecendo. De repente, o rosto do Mokijin inchou, como se houvesse uma enorme pressão o esmagando. Após alguns segundos de luta, seu rosto congelou e ele ficou inconsciente. Seryong chegou imediatamente ao local. Ela colocou algo em seu rosto e ativou o nano escudo. Preocupada, ela disse para ele acordar e que deveria respirar se estivesse vivo. Mas para sua surpresa, Mokijin acordou como se nada tivesse acontecido. Ele lhe perguntou o que diabos ela estava fazendo, mas ela não respondeu. Ela rapidamente tirou as mãos, pois seu orgulho não queria que ele soubesse que ela estava preocupada com ele. Ela então lhe perguntou se ele era louco por sair sem um escudo. A temperatura lá fora é de 300 graus negativos e a pressão faria seus órgãos internos explodirem em 10 segundos. Ele olhou para ela e disse que ela se preocupava sem motivo, já que ele é um ser supremo do céu e da terra, então nada nesse mundo pode ameaçar a sua vida. Ao mesmo tempo, Robert estava agradecendo por ela não ter chegado tarde demais para dar a Mokijin um escudo, mas Sunja disse a ele que ela estava muito atrasada. Nem mesmo o maior dos mestres consegue suportar o espaço sem um escudo por menos de 1 minuto, mas Mokijin o suportou por 6 minutos e 13 segundos. Além disso, todos os seus órgãos estão normais. Isso mostra que ele ultrapassou em muito os limites humanos. Eles então chegam ao local onde Helena e Sung Beon estavam. Seryong pode sentir o quão poderosa era a aura de Helena, o que prova que ela
ela realmente é uma maníaca por luta. Até mesmo Sung Beon estava exalando uma aura muito dominadora. Ela então disse a Mokijin para não causar nenhum problema e que ele não deveria intervir, pois ela mesma cuidaria disso. E então ela imediatamente começou a discursar, dizendo: é bom ver vocês. Ouvi falar muito de vocês dois, mas ver vocês pessoalmente é ainda melhor. Ela então perguntou se eles a conheciam. Ela lhes disse que era Seryung, a líder do Diabo S, o demônio ardente, mas não houve resposta nem da Helena e nem de Sung Beon. É como se eles não estivessem interessados na conversa fiada dela. Ao mesmo tempo, Aring segura a mão de Mokijin, parecendo assustada, mas Mokijin lhe diz que não precisa ficar nervosa, pois ele está com ela. Aring então disse a ele que a mulher Helena não é humana, mas sim um fantasma lutador. Desde jovem ela viaja pelo mundo em busca de oponentes, mas ninguém sobreviveu ao seu encontro. Ela até construiu uma nave espacial com arena de luta, apenas para viajar e lutar. Mokijin ficou impressionado com uma criança tão extraordinária, porque um jovem que se dedica de corpo e alma ao treinamento marcial é de fato um talento raro. Ao mesmo tempo, Seryung estava dizendo: seja qual for o caso, eles deveriam conversar pacificamente como companheiros de planície central. Mas Helena lhe disse que ela só falaria com sua espada. Ela então enviou uma energia de espada voadora em direção a Seryung. Houve um impacto, mas por um momento, ninguém sabia se ela havia sido atingida por causa da fumaça no ar. Depois de esperar por um momento para que a fumaça diminuísse, Seryung pulou de volta para o navio desarmada. Ela gritou com Helena por ter atacado abruptamente, já que ela lhe disse que deveriam conversar. Então por que do nada ela o atacou? Sung Beon ficou impressionado com Seryung. Embora não fosse o poder total de Helena, ainda não é um ataque fácil de se esquivar. Ele disse a si mesmo que, embora ela seja impressionante, teria sido melhor não se esquivar, porque sua oponente é Helena. É como um escorpião louco, que fica mais venenoso quanto é mais provocado, o que acabaria tornando sua morte mais dolorosa. Mas o que mais surpreendeu foi ver Mokijin e Aring vivos. Aring estava tossindo por causa da poeira, então Mokijin bateu em suas costas para acalmá-la. Ele lhe disse que ela não deveria se assustar com assuntos tão triviais, pois era apenas uma brincadeira de criança. Embora o ataque parecesse grandioso, mas é apenas uma bombinha barulhenta. Então ele disse a ela para continuar regulando a respiração. Ao mesmo tempo, Sung Beon estava pensando: que diabos acabou de acontecer? A julgar pela posição, Mokijin devia estar no caminho do ataque, então como diabos ele saiu ileso? Ao mesmo tempo, Helena começou a ativar sua energia para outro ataque. Ela decidiu atacar com cuidado, já que Mokijin era bastante misterioso. Mokijin então deu um passo à frente, embora Seryung tenha lhe dito para não se envolver, mas ele não deu ouvidos. Ele então disse a Helena: criança, o que você está fazendo aqui? Se você tem algo a dizer a Aring, deve falar comigo, pois Aring está sob minha proteção, portanto qualquer negócio com ela passa por mim. Ao mesmo tempo, Sung Beon escaneou Mokijin para ver seus dados, mas não havia dados disponíveis sobre Mokijin. Ele também não equipou nenhuma unidade de energia interna, e ao ver que Mokijin não tinha nenhuma identificação e nenhuma unidade de energia interna equipada, ele se perguntou se Mokijin era um ser natural sem nome da periferia. Mokijin então disse a Helena para ir embora se ela não tivesse nada para fazer, mas de repente ele foi atacado, e a colisão após o impacto foi intensa. Seryung, Sung Beon e Aring também ficaram surpresos com o ataque repentino. Por um momento ninguém sabia o que havia acontecido. Tudo o que eles podiam ver eram dois tipos de energia se chocando, mas para surpresa deles, Mokijin bloqueou o ataque de lança dela com apenas uma mão, como se ela não passasse de uma mosca na beira da estrada. Então ele se perguntou se a razão pela qual ela veio era para lutar com ele. Ao mesmo tempo, Sung Beon ficou chocado ao ver que ele desviou do ataque fantasma lutadora de Helena com apenas uma mão. O que é mais chocante é que ele fez isso sem energia interna. Mokijin então disse a Helena: há algo estranho em você. Você utilizar a técnica da espada radiante da seita Jian Qing com um bastão é uma coisa, mas canalizar a grande arte divina de Brahma de Shaolin para obter energia interna é surpreendente. Além disso, o que mais o surpreendeu foi o fato dela ser tão jovem, mas ter uma energia interna que supera de 3 ciclos. Então ele perguntou se ela teve um encontro afortunado ou algo mais. Só para vocês saberem, um ciclo equivale a 60 anos de energia. Portanto, como ela tem 3 ciclos, ela deve ter 180 anos de energia. Helena então aumentou sua energia interna para 90%. Mokijin ficou bastante surpreso com o fato dela ter sido capaz de mudar sua energia interna para a arte divina do sol vermelho de Udang com apenas 3 ciclos de energia. Mas surpreendentemente ela não parou por aí. Ela aumentou seu impulso de energia interna para operar a 95%. Até mesmo Sung Beon ficou impressionado com quão incrível ela era. Então ele se perguntou se ela sempre foi tão forte. Mokijin percebeu que ela estava se esforçando ao máximo, então decidiu ficar um pouco mais sério. Ao mesmo tempo, Helena, que estava ocupada aumentando sua energia, recebeu um som de aviso de seu anel. Voltando ao passado, quando ela estava prestes a se aventurar pelo mundo, sua mãe lhe disse que não a impediria se ela já tivesse se decidido. Embora qualquer luta que promova seu treinamento seja permitida, mas a morte não é permitida. Ela disse a Helena que ela já é forte para enfrentar o mundo, porque em todo o mundo há menos de 10 artistas marciais que podem prejudicar
prejudicá-la, e mesmo que eles não podem levá-la à beira da morte, ela lhe disse para lembrar de uma regra. Ela colocou um anel em sua mão, então ela disse que se o anel soasse, ela deveria fugir de qualquer maneira, porque o som do anel significa que o oponente está fora de seu alcance, e se ela ignorasse o aviso, certamente morreria. Naquele momento, quando ela olhou para os olhos de Mokijin, vozes em seus ouvidos diziam para ela fugir. Eles lhe disseram para conhecer seu lugar, para se esconder e viver, pois não há nada que ela possa fazer. Ela se lembra de ter sido apresentada aos seus irmãos por sua mãe. Ela então disse que apesar de terem pais diferentes, todos nascem de seu ventre, e como compartilham o mesmo sangue, ela lhes disse que deveriam ficar próximo um dos outros. Mas naquele momento, quando esses pensamentos estavam surgindo em sua cabeça, ela aumentou seu impulso de energia interna para 120%. Moji ficou bastante surpreso, e não apenas ele. Todos no local ficaram surpresos com o súbito aumento de poder dela. Surpreendentemente, ela se transformou completamente em um ser mais poderoso. Mokijin ficou impressionado com seu talento inédito, já que ela foi capaz de passar pelo despertar transcendental com apenas uma transformação. Foi então que ele percebeu que anos se passaram, e o mesmo estava acontecendo com as artes marciais, mas o poder dela é um pouco demais para que ela possa lidar com ele. Helena então avançou para atacá-lo. Ela se aproximou e lançou seu cajado contra ele, mas ele se esquivou do primeiro golpe, pois era a técnica de espada da tempestade caótica de uma seita de maçã. Ele usou outro ataque, que são as rodas gêmeas do sol e da lua da seita Kunlun, mas ele ainda conseguiu se esquivar. Ao mesmo tempo, seu pulso de energia aumentou para 125%. A força de seu ataque aumentou, mas Mokijin se esquivou, porque estava familiarizado com todas as técnicas que ela estava usando, e agora ela está usando a técnica lança perfurante do sol, e a técnica da lama solar cadente da seita de Yankang. Vendo que ainda não conseguia acertá-lo, ela aumentou seu impulso de energia para 140%. Dessa vez, sua energia transformou em uma tempestade flamejante, enviando vários ataques, e essa é a técnica chamada de técnica do bastão de bater em cães. O passo dos 8 imortais bêbados da seita dos mendigos e as 4.000 agulhas vermelhas da seita esotérica. Depois de todos os seus ataques combinados e da combinação de diferentes técnicas, ele ainda é capaz de se esquivar do ataque sem nenhum estresse, como se estivesse brincando com ela. E agora que ela aumentou sua energia para 170%, Mokijin já não estava mais interessado em brincar com ela. Ele então desferiu um ataque com apenas um movimento de sua mão, e nisso houve uma grande explosão da colisão. A área estava coberta de fumaça. Por um momento, ninguém sabia se a batalha havia terminado ou não, mas para a surpresa deles, ela saiu desarmada e passou por outra transformação. Dessa vez, era mais como uma descida de Asura. Ela então avançou a toda velocidade, aumentando sua energia interna para operar a 190%. E quando ela estava prestes a entrar em conflito, Mokijin lhe disse por telepatia para parar, embora seu talento seja admirável, mas ela ultrapassou a linha da justiça, pois seu despertar mostra feridas e desejos. Além disso, ela foi consumida por seus demônios internos, e se ela continuasse a se esforçar mais, ele não teria escolha a não ser matá-la para impedi-la, já que prometeu proteger Arin, então não deixaria que ela prejudicasse. Assim ele ativou a energia em sua mão, invocando uma espada muito longa. Ao mesmo tempo, Seryung e Sungbeon ficaram chocados ao ver que ele invocou a espada de coração. Helena não reduziu sua velocidade de forma alguma, já que ela decidiu lutar até que um deles morresse, ou seja, um duelo de vida ou morte. Mas como ela não parou o ataque, Mokijin brandiu sua espada de coração contra ela. A luz do ataque deles foi ofuscante, e o navio em que eles estavam explodiu devido à força aterrorizante do ataque deles, uma força que é mais poderosa do que um canhão de fótons. O operador da nave Floresta Verde não conseguia acreditar em seus olhos. Ele ficou chocado com a explosão repentina. Sungbeon então se teletransportou de volta para sua nave, em seu ponto de teletransporte inicial, mas ele ficou gravemente ferido e quase não escapou com vida, pois estava no navio quando ele explodiu. Ele se levantou e disse ao motorista para não se preocupar com ele, pois ainda estava vivo, mas se o teletransporte tivesse atrasado 0,1 segundo, ele teria sido despedaçado. Ao mesmo tempo, nos destroços do navio explodido, Seryung perguntou a Mokijin se ele estava louco, já que quase matou todos eles. Ela lhe disse que ele deveria ter um pouco de moderação, pois mesmo no passado, ele não incendiaria o navio só porque estava com raiva. Mokijin lhe disse enquanto sangrava pela boca que a contenção não era uma opção. Ela se levantou e ficou surpresa ao ver que ele estava ferido. Mokijin disse a ela que a razão pela qual ele estava machucado era porque ele enfrentou um poder mais forte do que ele esperava. Os dois olharam para o corpo flutuante de Helena, com seu escudo espalhado e equipamentos quebrados. Seryung então perguntou a Mokijin se ela estava morta, e ele respondeu que não, que ela não estava morta, pois uma força mais forte a protegia. A pessoa que a protegeu era tão bonita, como se um anjo tivesse acabado de descer do céu. Seryung ficou surpresa ao vê-la, porque ela é a matrona da espada do céu ocidental, e é a mãe de Sungbeon e de Helena. Algumas horas depois, Helena foi colocada em um líquido para se curar. Ao mesmo tempo,
Mokjin e os outros estavam atrás dela, enquanto Sung Beon estava ajoelhado, demonstrando respeito à mãe. Sung Beon educadamente lhe disse que não sabia que ela viria, então ela deveria puni-lo por sua falta de lealdade e piedade filial, mas ela lhe disse que sua opinião não era necessária no momento, então ele deveria agir como se não estivesse aqui. Ela então cumprimentou Mokjin educadamente. Ela lhe disse que era a matrona da Espada do Céu Ocidental. Sung Beon ficou surpreso ao ver que sua mãe estava demonstrando respeito. Não apenas ele, mas até mesmo Se-ryung não conseguia acreditar que a matrona da Espada do Paraíso Ocidental estava mostrando cortesia. A matrona disse a Mokjin que ela havia violado o código de duelo das artes marciais ao intervir de forma rude, pois estava motivada pelo afeto familiar. Ela então lhe disse que se ele quisesse, ela cortaria seu braço como um pedido de desculpas, mas Mokjin lhe disse que não havia necessidade. Ele então perguntou se Helena era sua filha, mas Se-ryung imediatamente disse a ele para falar com respeito, já que ela é a matrona da Espada do Céu Ocidental. A matrona respondeu que sim, e que ela é sua filha. Se esse for o caso, Mokjin lhe disse que a intervenção dela foi uma má escolha, pois a família tem procedência sobre o código de duelo. Se-ryung lhe disse novamente para falar educadamente, pois a mulher é um dos 5 imortais. A matrona da Espada do Céu Ocidental, seu temperamento é tão ruim que ela pode dividir alguém em dois apenas com um olhar, mas para sua surpresa, a matrona se ajoelhou para implorar por perdão. Algumas horas desconhecidas depois, fora do navio, a matrona disse a Mokjin que não sabia exatamente o motivo pelo qual a consciência de sua filha ainda não havia recuperado. Também foi confirmado que o local pelo qual ela passou, logo antes de lutar com ele, foi o Monte Hua. É provável que ela tenha sido comissionada lá para atacar o navio Demônio S. No entanto, ela disse a Mokjin que as artes marciais que ele demonstrou anteriormente parecem ser a técnica da espada Asura do coração demoníaco. Então ela perguntou se ele tinha alguma relação com a seita do demônio celestial. Mokjin respondeu: não sei, no passado havia definitivamente uma conexão profunda, mas o tempo passou. O tempo corrói até mesmo os laços mais fortes, como se fossem de ferro, e dissolve conexões mais queridas do que a própria vida. A matrona o olhou sem dizer nada. Ela disse a si mesmo que de fato, Mokjin é uma figura extraordinária, tanto em termos de QI, quanto de energia interna. Até mesmo as artes marciais são todas perfeitamente refinadas, e não há nem mesmo um traço de artificialidade. Esse estado só pode ser alcançado durante o período de pico de artes marciais. O que é surpreendentemente é que ele parece ter 20 e poucos anos, então ela pensou que talvez pudesse ser o resultado de um rejuvenescimento. Ela então disse: posso ousar a pedir algo a você? Mokjin respondeu: você está propondo uma luta séria. A matrona ficou surpresa com sua dedução precisa. Ele acrescentou: embora você esteja sendo educada, cada palavra que você diz está repleta de intenção assassina, como uma espada que está sendo afiada contra uma pedra, ficando cada vez mais afiada. Ela lhe disse que ela tinha ouvidos aguçados para capturar seus pequenos sussurros. Mokjin então lhe disse que nunca havia recusado um desafio, mas ela deveria saber que se eles lutassem, um deles morreria, e o que ficasse de pé seria gravemente ferido, pois algo muito forte não tem espaço para se dobrar, ou então se quebrará. A matrona imediatamente liberou sua energia para que eles lutassem, já que ele havia percebido suas intenções. Mokjin então perguntou se eles tinham algum motivo convincente para lutar. A pergunta dele foi uma surpresa para ela. Mokjin então disse a ela que eles deveriam lutar se tivessem um motivo no futuro, já que ele ainda queria ver mais do mundo. A matrona não conseguiu dizer nada, então retraiu sua energia, e assim o navio Demônio S deixou o local. Algumas horas depois, Sung Beon disse à matrona que recebeu um pedido da seita do demônio celestial para destruir a nave Demônio S, e que era uma morte silenciosa. A matrona não conseguia entender porque o comandante da seita do demônio celestial queria matar Mokjin, apesar de ele possuir claramente as artes marciais supremas da seita do demônio celestial. Além disso, porque eles contratariam a Floresta Verde. Isso realmente não faz sentido. Sung Beon então lhe disse que havia informações recentes de que o pilotão de lobos vermelhos do demônio celestial havia sido aniquilado por uma entidade desconhecida. Talvez eles possam estar relacionados, mas a matrona lhe disse que não há necessidade de pensar demais, porque qualquer seja a situação, sua imaginação não será capaz de deduzi-la. Ela lhe disse que esperava que ele pudesse pelo menos provar o quanto é útil, rastreando minuciosamente o movimento e o relatório do navio do demônio S. Sung Beon disse a ela para não se preocupar, pois o povo de Floresta Verde se orgulha de ser o maior do mundo em rastreamento. Ela então olhou para ele sem dizer nada por um momento.
Ela então lhe disse que confiaria nele, mas que deveria segui-lo sem intervir, pois ela não queria que seu filho se machucasse. Sung-beom foi tocado por suas palavras doces, mas ela parou e disse: a propósito, qual é o seu nome mesmo? E como que tu não pode saber o nome do seu filho? Que mãe é essa? De volta ao navio do demônio S, Se-ryung perguntou furiosamente a Arin em que confusão ela se meteu, o que ela fez para se envolver com Floresta Verde, ou com a fantasma lutadora Helena. E ainda por cima, ela envolveu a matrona do paraíso ocidental. Por fim, ela pergunta: que diabos você fez? Ou por acaso você virou o mundo ao contrário? Alguns minutos mais tarde, depois que as coisas finalmente se acalmaram, eles se sentaram à mesa. Arin pediu desculpas por ter causado problemas a eles. Ela então diz a ele sinceramente: eu realmente não sabia que todos estavam atrás de mim. Tudo ficou diferente quando ela retornou ao Monte Hua, sua cidade natal, depois de terminar sua turnê. Claramente, as pessoas de sua cidade natal ainda eram as mesmas, mas todos estavam tentando matá-la. Então ela correu até o navio do demônio S. Ao mesmo tempo, Mokjin estava mastigando furiosamente os lanches. Se-ryung perguntou a Sunja se ela entendia o que Arin estava dizendo, já que ela não tinha a menor ideia do que ela estava dizendo, mas Sunja também achava difícil entendê-la. De repente, Robert bateu na mesa com força. Ele disse a Arin: você acabou de dizer Monte Hua. Você quis dizer o planeta Monte Hua. Essa é minha cidade natal. Então ele disse a ela para lhe contar imediatamente o que aconteceu com Monte Hua, mas Arin não conseguiu mais segurar o seu nojo por causa da forma como Mokjin estava comendo, então ela acabou vomitando. Ao mesmo tempo, no quarto onde Helena estava sendo tratada, ela saiu do tubo depois de acordar e estava tossindo para tentar recuperar o fôlego. A diretora então pediu a Helena que contasse o que aconteceu no Monte Hua. Ao mesmo tempo, na pousada selvagem, Wang viu o vídeo da batalha de Moki. Todos ficaram surpresos com uma batalha tão intensa. Ele então se lembrou da Se-ryung lhe perguntando quanto valeria uma coleção completa de manuscritos de artes marciais com 2000 anos de idade, se todos fossem originais e todos de nível S. Naquele momento ele disse a si mesmo que o que Se-ryung disse fosse verdade, eles estariam fazendo uma fortuna. Em outra cena, no distrito 32 da seita do demônio celestial, Hitaki não conseguia acreditar em seus olhos quando viu o clipe de batalha de Mokjin e Helena. Ele não tinha ideia do que diabos estava acontecendo. Ao mesmo tempo, alguém lhe disse: o que você acha? Não é uma arte marcial conhecida? Essa pessoa não era outra senão a matrona. Hitaki lhe disse que reconhecia que se tratava de um nível de proeza marcial nunca visto antes, mas ele não entende porque ela disse que a arte marcial usada por Mokjin é familiar. A matrona olhou para ele sem dizer nada. Ela disse a si mesma que parece que ele realmente não sabe nada sobre Mokjin. Ela então perguntou: então por que você foi atrás dessa pessoa, especialmente com o envolvimento da Floresta Verde? Hitaki respondeu: isso se trata de um assunto interno da seita, mesmo que ela seja a matrona da espada, que governa o código cósmico do céu ocidental. Não é algo com que ela deve se preocupar. Mas de repente, um piscar de olhos, o pescoço de Hitaki foi cortado. O corte foi tão rápido que levou algum tempo para ele perceber que havia sido cortado, embora estivesse sangrando, mas não era um corte profundo. Ele segurou o pescoço e perguntou se ela estava declarando guerra contra a seita dos demônios celestiais. Ela então respondeu sorrindo: você acha que eu, entre todas as pessoas, teria medo de derramamento de sangue? Suas palavras fizeram Hitaki se lembrar de que ela é uma mulher que devorou seus próprios filhos por causa de sua obsessão por artes marciais, e ela não é de agir com base em lucros e perdas. A matrona ativou a energia da espada, uma energia tão feroz e sutil que é capaz de dividir oceanos e cortar montanhas. Ela então lhe disse para responder ou morrer. Então ela repetiu novamente: você acha que eu, entre todas as pessoas, temeria um derramamento de sangue? Hitaki respondeu: a escolha não é óbvia, mesmo que todos os 1076 artistas marciais do distrito 32 atacassem juntos. Não é como se eles superam a matrona da espada do céu ocidental. Ele então ativou sua própria energia para começar a batalha. Ele disse que ela deveria se apressar e cortar todos os 1076 artistas marciais, se ela planeja fazer isso. A matrona disse a si mesma que a história sobre a seita do demônio celestial fica mais difícil a cada dia que se passa para ser verdadeira. Ela então disse: a técnica que a pessoa está usando é a técnica da espada Asura do coração demoníaco. Mas Hitaki não tinha ideia do que ela queria dizer com isso. Ela então lhe disse que a espada do coração, que cortou sua filha, era a técnica da espada do demônio Hatsura, que é a segunda na hierarquia marcial da seita do demônio celestial. Mas Hitaki lhe disse em voz alta que era impossível que fosse o demônio Hatsura, porque a técnica da espada demônio Hatsura é a arte marcial perdida há milhares de anos, e existe apenas em lendas, e ninguém na seita dele jamais praticou. Ela disse a ele que não era problema dela se o conhecimento dele fosse insuficiente, mas que ela havia lhe contado o que sabia. Então ela decidiu perguntar a ele novamente qual o motivo pelo qual ele enviou uma ordem de morte para Mokjin. Hitaki ficou sem palavras por um momento. Ele então disse a ela que não estava atrás de Mokjin, mas sim da garota Arin. Algumas horas depois, no sistema solar em órbita de Talavitra, a nave
nave Demônio S chegou ao planeta Montua. Eles examinaram o condado de Uaon com sua câmera de vigilância, mas é surpreendente que ele pareça completamente vazio. Seri-Yung perguntou a eles o motivo pelo qual estava vazio, ou como pode estar de férias, mas Robert disse a ela que talvez não seja o caso, pois todas as portas das lojas estão abertas, acrescentou Sunja. Ela lhes disse que a cidade tem mais de 10.000 habitantes, mas não há nenhum sinal de vida. Robert estava sacudindo Seri-Yung ansiosamente. Ele disse a ela que deveriam descer rapidamente, pois tem certeza de que algo terrível deve ter acontecido, e todos morreram ou fugiram. Ela então lhe perguntou por que diabos ele estava agitado de repente, e ele respondeu porque é a cidade natal dele. Ao mesmo tempo, Arin estava chorando enquanto olhava para o Monte Wa. Mokijin disse a ela para falar se soubesse de alguma coisa, mas quando ela estava prestes a falar, Sunja disse a eles que havia detectado um sinal de vida. A julgar pela localização, ele está dentro da sede principal do Monte Wa, no pavilhão de Jaha. Seri-Yung ficou surpresa quando ouviu falar do pavilhão de Jaha, já que esse é o lugar onde reside o líder da seita Monte Wa. Sunja disse a eles que, embora seja apenas uma pessoa, ela tem um sinal de vida muito forte. Parece que Arin sabia de algo, mas não estava dizendo. Então todos foram para o pavilhão de Jaha. O pavilhão estava coberto de neblina e apenas algumas partes eram visíveis. Ao mesmo tempo, Seri-Yung perguntou a Robert por que ele tinha vindo para cá. Ele disse que veio para lutar contra quem quer que se atreva a mexer com sua terra natal. Seri-Yung perguntou se o traje ainda estava funcionando, já que ele o guardou no depósito assim que recebeu alta. Ela chegou a pensar que ele já o havia vendido, mas ele diz que sempre será um soldado das forças especiais, mesmo que tenha se aposentado. Seri-Yung então perguntou a Sunja se ela estava detectando um sinal. Sunja respondeu que sim, mas o sinal de vida está ficando mais forte. Pode até não ser um humano, então ela lhe disse para ter cuidado. Seri-Yung então disse a Sunja que eles deveriam primeiro implantar o drone de reconhecimento, já que precisavam identificar o que é. Mas ao ouvir que a coisa que estava lá dentro não era humana, Robert correu a toda velocidade para matar o monstro. Seri-Yung não o impediu. Em vez disso, eles decidiram ficar em alerta e segui-lo. Eles caminharam por um tempo, mas de repente dentro do túnel, uma enorme explosão de energia de fogo foi disparada contra eles. Em um cenário normal, esse poder de fogo teria tirado a vida deles, mas Mokijin foi rápido o suficiente para salvá-los. Seri-Yung não tinha ideia do que diabos era aquilo, mas o que mais o surpreendeu foi como Mokijin a jogou no chão. E então eles foram até o local onde Robert estava. Robert estava coberto de fumaça, porque também bloqueou o fogo que foi disparado contra ele anteriormente. Seri-Yung não tinha ideia se ele estava vivo ou morto, pois não se mexia. Ela então perguntou a Sunja se ele estava morto. Sunja então respondeu que ele está bem. Felizmente a armadura de combate fez seu trabalho, e a razão pela qual ele não está respondendo é porque provavelmente está morrendo de medo. Mokijin ficou sozinho enquanto olhava para cima. Havia algo como flores desabrochando, que subitamente encheu a sala, e na frente dele havia um homem, exalando uma quantidade de energia muito aterrorizante, mas Mokijin ficou parado sem dizer nada. Seri-Yung então perguntou a Sunja se o homem é a fonte do sinal da forma de vida. Sunja respondeu que sim, se os dados estiverem corretos. O homem é o líder do Monte Wa, popularmente conhecido como soberano da espada flórida, Yeong Jeoki-san. Mokijin tocou a flor e disse que o fato de as flores de ameixa se abrirem com o calor significa que ele atingiu o pico da técnica do coração de fragrância celestial de flor de ameixa, mas ele não fazia ideia de por que as flores de ameixa floresciam em roxo. Então ele deduziu que a técnica da fragrância celestial de flor de ameixa se misturou com a arte divina da névoa púrpura. Se esse for o caso, então as coisas não estão parecendo boas. Ao mesmo tempo, Arin estava chorando porque o homem que estava ali é seu pai. E galera, terminamos por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like e compartilhe. Deixe sua opinião sobre esse vídeo e se querem a parte 2 também. Muito obrigado e até a próxima.